Reprodução humana, como eu havia falado, né? Então vamos estudar aqui os órgãos que compõem a reprodução humana. Então vamos começar com o sistema reprodutor masculino, tá? O órgão sexual masculino. A reprodução, né? Vamos analisar aqui, ó, todas as estruturas. O que você tem que saber? Como é que você estuda a reprodução humana? Cara, você tem que identificar a anatomia. Isso aqui não é uma aula de anatomia, né? Fazer medicina, odonto, biologia, enfermagem, seja lá o que for, né? Você não vai ter uma prova prática onde você entra no laboratório, né? Você tem as peças, né, dos órgãos em cima da mesa, né, em cima da bancada, com alfinete em cima de determinada região, e a partir daí você tem que ir 30 segundos para identificar, né? A prova prática de anatomia é assim, né? Você entra numa sala, a professora está com o cronômetro, aí tem um alfinete bem aqui nessa região aqui, ó, né? Aí o alfinetezinho está aqui e tem a pergunta: qual a função dessa estrutura? Aí você tem 30 segundos para responder. Vai para o próximo, vai para o próximo. Entendeu? Essa é a prova prática. Pelo menos foi assim que eu fiz. Mas como é que você estuda aqui a nível de ensino médio? Cara, você vai estudar conhecendo a estrutura anatômica, né, e a sua respectiva função, né? Então a gente tem aqui, ó, vamos pegar aqui o pênis, que é o órgão copulador masculino, né? O testículo, certo? O escroto, tá? Que caiu na popularidade aí de ser uma denominação, um adjetivo pejorativo, né? Quando alguém quer ofender alguém, né? Ou desvalorizar alguém, ele coloca como escroto. Então, escroto, na verdade, é a pele do saco ou a pele do testículo aqui. Durante a aula eu vou usar termos técnicos e talvez nomes populares aí, né? Beleza? Mas eu vou me adentrar mais. O foco é o nome técnico. Nomenclatura anatômica biológica aqui. A bexiga urinária, ela não faz parte aqui, né? A princípio, ela é do órgão excretor, tá? Uma coisa interessante que o pênis, no homem, ele é um órgão tanto reprodutor quanto órgão excretor, tá? Por quê? Porque pelo canal da uretra vai sair urina e sêmen. Tem um canal deferente, tá vendo? Tem a uretra, que é um órgão comum à reprodução e excreção. Tem o epidídimo, aqui onde vai amadurecer os órgãos, vai amadurecer os espermatozoides, belezinha? Próstata, vesícula seminal. Aqui você tem uma visão lateral e uma visão frontal, né? Testículo, escroto, uretra. Então dá para a gente ir grifando e identificando as estruturas. Então, assim, quais são os componentes dos órgãos sexuais, do órgão sexual masculino? Então, aqui, ó, escroto, escroto, né? Testículo, testículo. Tá vendo? Epidídimo aqui, o epidídimo, onde é armazenado. Canal deferente, né? Canal deferente, não vai confundir, não vai me errar, tá? Ainda mais uma questão aberta. O cara me coloca canal diferente, né? Você vai perder sua questão. Próstata, vesícula seminal, certo? Tá vendo? Corpos cavernosos, ó a vesícula seminal aqui, ok? O pênis, uretra, né? E uretra. Bom, os demais aqui, né, fazem parte de outros órgãos. Observações gerais aqui. Ânus é da digestão, não é excreção, tá? Reto e ânus é órgão excretor. Aliás, é órgão digestor, tá? Ou seja, para eliminação de resíduos. Vamos lá, então. Anatomia externa, nós temos o pênis e a bolsa escrotal, que é a famosa pele do saco, né? Ou seja, que é um órgão tem uma certa elasticidade aí. Então, essa é a genitália externa. A genitália interna, então nós temos ali, ó, os órgãos reprodutores, os testículos, né, epidídimos, ductos deferentes, ducto ejaculatório, né, a uretra e as glândulas acessórias, entre elas vesículas seminais, próstata, glândulas bulbouretrais. Nós vamos comentar cada uma dessas estruturas a partir de agora, ok? Vamos lá então. O pênis é um órgão copulador. E durante a aula também, além de coisa, eu posso ir desmistificando, né,
lendas urbanas e coisas do tipo aí, né, que o pessoal acaba criando, né, como até memes ou então coisas do tipo, tá? Então, órgão copulador masculino, tá? Que ele é composto de 3 canais básicos aqui, que são os corpos cavernosos, que você está identificando aqui, ó, né? 2 corpos cavernosos, certo? E um corpo esponjoso, né? Que é essa região. Então tem 3, vamos dizer assim, 3 tubos, né? 3 regiões que são infladas por sangue. Então nós temos aqui, ó, corpos cavernosos, 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso, tá? Então o órgão copulador masculino ele se enche de sangue. Fazendo uma analogia, é como se fosse um balãozinho, né? Que ele vai inflar, ele vai se encher todo de líquido, de sangue, e aí uma pressão sanguínea provoca a ereção ou, popularmente falando, o enrijecimento ou endurecimento do pênis. Lembrando que ele é um órgão que não apresenta no seu interior cartilagens, nem ossos, nada disso. Tá? Alguns animais apresentam ossos no interior do pênis, como o guaxinim, né? O guaxinim, alguns cetáceos, algumas baleias, elas têm osso dentro do pênis que auxilia na ereção, beleza? Que mantém ele rígido. Existem algumas próteses, né, penianas utilizadas aí para pessoas com uma idade muito mais avançada e que perderam a capacidade da função erétil, né, do pênis, onde eles colocam, como eu posso dizer, uma espécie de uma prótese aqui, como se fosse um arame, né, emborrachado no interior do pênis, que mantém ele, dá um certo enrijecimento ali, ok? Ok? Então, a ereção do pênis, ela se dá pelo preenchimento, né, de sangue nos corpos cavernosos e esponjosos aqui, como você está vendo, ok? Belezinha? Tá, então é por isso que o pênis fica duro. O Viagra, o que, que ele faz? O Viagra, ele é vasodilatador. Então, como ele é vasodilatador, ele aumenta o fluxo sanguíneo nessa região aqui. Tá? Então, ele é indicado para pessoas que apresentaram uma disfunção erétil. Tá? Sobre a ereção do pênis, vamos lá. Verdades ou mitos, mentiras, etc. O fator psicológico ele influencia bastante. Tá? Então, algumas pessoas podem ter problemas emocionais ou distúrbios emocionais, onde pode interferir na questão da ereção, né, em situações aí, até ansiedade, né, pode, né, imagina um jovem, né, nas suas primeiras relações sexuais, ele tem uma ansiedade extrema, ele quer mostrar um resultado, né, seja lá qual for, né, então é uma situação complexa. Né? Ou um pai de família que está desempregado, né? Você entendeu? Isso pode afetar. Então, o fator emocional ele pode comprometer no ato sexual ou antes do ato a ereção, entendeu? Mas se a pessoa está com a mente tranquila, está tudo ok, tanto psicológico quanto fisiológico, as funções orgânicas funcionando tudo ok, aí ele tem ereção sem problema nenhum. Ok? Se tiverem perguntas, vão digitando no chat aqui que eu vou responder. Tá? Então, ele vai se enchendo de sangue. Quando ele se enche de sangue, na base do pênis aqui, algumas veias sofrem uma leve compressão para manter o pênis ereto ao longo desse tempo aqui. Tá? Tamanho do pênis, vamos lá, mitos e verdades ou mitos. Né? Caçadores de mitos aqui. Tamanho do pênis não tem nada a ver a princípio, né? Eu nunca vi relatos em livros de anatomia, ou seja lá o que for. Não tem nada a ver com etnia, não tem nada a ver com tamanho do pé, tamanho da mão, tá? Isso aí é uma coisa que eu posso dizer, lenda urbana, né? Que algumas pessoas acabam criando aí. O sangue que chega no pênis, né? Ele é um sangue ele é um sangue venoso aqui, né? Então você não tem
vamos dizer assim. Na verdade, ele tem ramificação de artéria e veia, porque você está vendo aqui, ó, você tem artérias e veias, então o sangue ele vai e volta. Então você tem tanto sangue arterial quanto sangue venoso passando pelo pênis aqui. Belezinha? Ok? Então tamanho essas coisas, tamanho da mão, tamanho do pé, isso aí, gente, papo furado, tá? Etnia também. Ok? Beleza? Tem até, você lembra em genética, por exemplo, alguns fatores hereditários cromossômicos, síndrome de Klinefelter, por exemplo, onde o homem ele tem um desenvolvimento normal, mas aí a genitália acaba não se desenvolvendo, porque ele deixa de produzir testosterona, coisa e tal. Ok? Belezinha? Tá. Mais alguma pergunta sobre o órgão copulador masculino? Hã? Então, cuidado. Né? Se não está na medicina, te responde, e os ditos populares, as lendas urbanas ali. Né? Você sabia uma curiosidade? Você sabia que tem quase 1.000 amputações penianas por ano no Brasil? É uma média, né? Eu não tenho dados estatísticos, mas existe uma média de quase 1.000 amputações penianas por ano no Brasil, por ano, eu disse, por problemas ligados a infecções sexualmente transmissíveis, né, doenças, tal, necrose de tecido, acidentes, coisas do tipo aí. Tá? Então, existem homens que literalmente perdem totalmente o órgão devido a doenças, né? Falta de higiene, né? O cara que não toma banho há semanas, meses, né? Então, não cuida direito. Então, pode acontecer isso aí. Ok? Belezinha. E outros acidentes aí que podem ocorrer. Tá. Vamos lá. Então, o pênis, ele tem a glande, né? A glande é a cabeça do pênis aqui, como a gente está vendo, certo? Ele tem um frenulum em cima da pele. Alguns meninos, quando nascem, eles, normalmente, 99,9%, ele nasce com essa pele grudada junto à glande aqui. Então, através de massagem, né, realizada pela mãe ou por quem está cuidando da criança, ela faz essa pele se desprender, ok? Então, muitas vezes, também pode ocorrer um excesso de pele, né? Um excesso de pele na glande, né, do pênis, assim, ele tem muita pele onde a glande não fica exposta, tá? Certo? Então, aqui, ó, eu coloquei a definição. Fimose, quando a glande não consegue ser exposta devido ao estreitamento do prepúcio. O que é prepúcio? É a pele do pênis aqui. E circuncisão, né, é um procedimento cirúrgico para correção da fimose. Então, gente, no pênis aqui, existe culturas, né? Eu não sei se é judeu, eu não entendo muito dessa parte cultural ou religiosa aí, mas se eu não me engano, algumas culturas eles tendem a realizar esse procedimento de circuncisão, que é retirada do excesso de pele do pênis aqui. Belezinha? Ok? Tá. Os judeus, né? Beleza? Você sabia, falando em teoria evolutiva, tem um cara chamado August Weismann. O que o August Weismann fez? Ele era contra o lamarquismo, você lembra que lamarquismo, né? Só uma curiosidade aqui. O que o August Weismann fez? Ele começou a estudar a questão do prepúcio nos judeus. Então ele pegou, cara, se os judeus há séculos fazem o procedimento de circuncisão, que é a retirada, né, desse excesso de pele do pênis, pela lei do uso e desuso, os filhos de hoje, que nasceram nos dias atuais deveriam nascer sem o prepúcio, né? Então August Weismann foi um dos caras que, além de estudar as caudas dos ratinhos que eram cortadas em laboratório, cauda de cachorro, né? Quando você corta o rabo do cachorro, gerações após gerações, ele continua nascendo com o rabo, né? E o prepúcio, os judeus continuavam nascendo com prepúcio, então ele também questionou muito a teoria do lamarquismo, né? A circuncisão, ela ela é a questão higiênica também, né? Porque como você não fica coberto o tempo todo aqui nessa região da glande, para expor, né, ou remover esse excesso de pele. Está ligado a fatores higiênicos e principalmente fatores higiênicos, assim dizer. Tá?
Belezinha? Muito bem. Vamos lá. Essa imagem aqui, eu não sei se você gosta de imagens. O que eu vou dizer dessa imagem aqui? Ó? Essa imagem é o seguinte. Em algumas tribos africanas, existe um procedimento de circuncisão que é feito caseiro. Né? Então, eles amarraram um barbante, né, no prepúcio, na pele aqui né, da criança, e cortaram ali. É caseiro esse aqui. Ó. Se você não, eu recomendo você fechar o olho se você não curte imagens ligadas né, aqui. Ó. Deixa eu ver se ele vai. Se eu vou dar o play aqui. Né? Aí, ó, fica olhando. Tá vendo? Com uma faca. Olha lá. Ó. Ele cortou o prepúcio ali. Eu não sei se ele cortou o prepúcio ou algo mais, mas acho que foi só o prepúcio. Ele amarrou com barbante, olha lá, e bateu a faca e cortou. Tá vendo? Então, é um procedimento de circuncisão caseiro. Tá? É uma imagem forte, cenas fortes eu coloquei aqui em cima. Mais uma vez aqui, se você está se questionando. Tá vendo? Nas meninas, existem algumas seitas ou culturas, né? Eu não tenho essa informação exata, eles cortam o clitóris da menina fora. Tá? Algumas tribos costuram a genitália da menina também, para evitar que ela tenha relações sexuais. Você sabe que a humanidade em si ela tem alguns hábitos totalmente desaprovados por outras culturas, né? Tá, certo? Bom, beleza. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Seguinte, aqui, ó, bolsa escrotal. Então é a pele do saco, certo? Essa bolsa, ela envolve os testículos, tá? E é curioso que é o seguinte, uma coisa curiosa aqui. Vamos falar primeiro da pele do saco. O que é recomendado? O que é recomendado é o seguinte. Você sabe que a temperatura dos testículos em relação ao corpo, você vê que assim, os testículos no ser humano, eles são projetados, né, para fora, ele fica alojado fora do seu corpo, fora da sua cavidade abdominal, ele fica literalmente pendurado aqui, né? Essa pele aqui, ela tem uma capacidade de retração, ela é elástica, tá? Ou de expansão. Quando, vamos dizer assim, quando o clima está muito frio, né? Puta, o cara está num ambiente ultra mega gelado, ele pulou numa piscina de água gelada, de jeito, sei lá o que vai acontecer. Essa pele aqui, ela dá uma retraída, tá vendo? Ela dá uma retraída, então o saco dá uma encolhida, dá uma enrugada. Ok? Beleza? Tá. Quando está muito calor, o que acontece? Essa pele dá uma expandida. Então, vamos falar numa linguagem mais popular. Assim. No frio, os testículos sobem e se aproximam da região abdominal, e no calor, eles tendem a se afastar, descer. Porque a temperatura dos testículos, elas têm que ser pelo menos 2 graus abaixo que a temperatura corporal. Então, não é recomendado os homens, e acredito que até as mulheres também, ficarem usando roupas extremamente apertadas, né, ou roupas muito quentes. Então, principalmente na hora de dormir, o ideal é usar uma roupa mais folgada, ou nem usar roupa, entendeu? Certo? Ou usar aquelas roupas bem mais folgadas para deixar mais arejado e ventilado essa região aqui, ok? Porque o superaquecimento dessa área, ela pode levar aí a morte ou alteração na produção dos espermatozoides, beleza? Então, se você tem um hábito... Ó, caminhoneiro. Cara, você pega um caminhoneiro que fica 14 horas sentado, né? Ali naquele banco. Você sabe que tem bancos de caminhões agora que eles têm sistema de refrigeração, entendeu? Então o caminhoneiro está dirigindo ali, pô, o cara fica 14 horas sentado, né? Naquela mesma posição ali, naquele banco. Então tem banco que já tem sistema de refrigeração ali para o arejado, né? Para deixar, né? Não superaquecer a região aqui e comprometer as funções orgânicas da reprodução humana, tá? Quando o bebezinho nasce, olha, eu vou contar a minha experiência aqui com meu filho. Quando a minha mulher estava grávida de 8 meses, no ultrassom, a médica falou assim, olha,
um dos testículos ainda não desceu da cavidade abdominal, ela não desceu ainda para o saco escrotal, tá? Aí a gente falou, putz, e agora? A médica falou assim, olha, duas situações. A primeira, vamos esperar até o parto, né, ou até o primeiro ano de vida, para ver se esse testículo sai daqui. Porque existe essa criptorquidia aqui, é quando o testículo ele fica preso aqui na cavidade abdominal. Tá? Ah, mas isso pode comprometer? Pode. Pode comprometer a fertilidade do menino, né? Do homem, no caso. Então aí até o oitavo mês não deu nada, aí a gente foi acompanhando, aí no final ali da gestação já tinha, né, já estava tudo ok, e os dois testículos já estavam alojados na posição normal. Se por acaso não acontecesse isso, aí possivelmente teria que ter uma intervenção cirúrgica ou entender por que esse testículo ficou preso aqui na cavidade abdominal. Teve um caso, quando eu trabalhei no hospital, que um cara, ele colocou, o cara andava com uma arma na cintura, sabe, estilo faroeste, né? E aí, cara, o cara botou o revólver na cintura e aí esse revólver disparou. O que aconteceu? Arrancou um testículo fora, tá? Beleza? Eu nunca vi registro também, mudando assim, invertendo o papel, eu nunca vi registro de um homem com 3 testículos. Eu já vi um caso também de um homem que ele... Não tem o autoexame que a mulher faz nas mamas, né, para ver se tem caroço e tal. Então, o homem tem que fazer um autoexame na região do saco escrotal para ver se os testículos estão no tamanho ok ali, se tem 2, 3. Então, teve um relato de um rapaz que foi fazer um, um autoexame e aí, na verdade, acho que foi a mulher que foi apalpar o cara. Ela falou, amor, você tem 3 testículos? Ele falou, não, né? Não. Ele falou, mas eu contei aqui, ó, tem 3 bolinhas aqui. Aí ele foi fazer um exame, era um tumor que estava crescendo ali na região do saco escrotal, né? Bom, por que o homem tem 2 e não 3 ou 4 ou 5 testículos? Né? Na verdade, o testículo são 2, é igual a mulher. Por que a mulher tem 2 ovários? O que acontece? Um vai complementando a função vital do outro. Então, por que você tem 2 mãos? Por que você tem 2 pernas? Então, um complementa a função, né, do outro. É uma questão de complementar. Enquanto um está executando, liberando ali sêmen, o outro está produzindo, e vice-versa. É uma parceria, assim dizer. Beleza? Tá. Fechou? Fechou. Então tá. Então, o saco escrotal ele tem essa elasticidade aí que faz com que o testículo possa subir ou descer. Tá, o testículo, então. Cara, você sabia que dentro do testículo existem os túbulos seminíferos? Milhares de canaizinhos e tubinhos assim, ó. Que se a gente fosse esticar tudo, ele poderia chegar a 6 metros de comprimento. Então, olha só, o espermatozoide, ao longo do seu desenvolvimento, na espermatogênese, né? Espermatogênese você vai ver na frente 1, você já viu na frente 1, a espermatogênese, né? Ela, como que eu posso dizer? O espermatozoide, durante esse processo, ele tem que vagar por um caminho de 6 metros aproximadamente, tá? 6 metros até chegar ao epidídimo. Então ele faz uma viagem por semanas ali, ok? Lembre-se que o espermatozoide, ele no homem, ele começa a ser produzido na puberdade e vai até o fim da vida. Então, 24 horas por dia são produzidos espermatozoides e é claro, não vai esquecer. Se o homem tiver uma vida de celibato, né, uma vida de desinteresse total sobre sexualidade ou atos sexuais. Aí esses espermatozoides são produzidos, são reabsorvidos pelo corpo, tá? O testículo não vai aumentando, aumentando, aumentando e acumulando sêmen ali, não, ok? Simplesmente vai ocorrendo isso, tá? Belezinha? Muito bem. Então aqui, ó, nós temos os túbulos seníferos, né, onde as células germinativas vão produzir espermatozoides e as células intersticiais, contendo as células Leydig, né? Aqui nos túbulos seminíferos nós temos as células Sertoli. E aqui as células intersticiais ou células Leydig vão produzir testosterona. Entendeu? Lembre-se, a Leydig também tem testosterona. Testosterona, tanto ele é a concentração maior no homem e menor na mulher, mas a mulher também tem. Belezinha? Essa questão hormonal é muito interessante, tá?
Que às vezes a pessoa está desanimada, ela está numa vibe aí que ela não está afim de nada, de nada. A vida está, né? Às vezes não é só emocional, não. Às vezes ela está com problema em vitamina D ou problema aí nas taxas hormonais. É bom você procurar um médico, tá? Então não é só psíquico, pode ser hormonal também. Aqui, ó, o epidídimo, o testículo. Olha aqui, ó, a formação de espermatozoides nos túbulos seminíferos, ok? Então, esse aqui é dentro do túbulo seminífero. E a gente tem 6 metros de túbulos seminíferos, por incrível que pareça, dentro de cada testículo aí. E o espermatozoide ele faz uma viagem de semanas aí até, né, até chegar aqui no epidídimo. Belezinha? Tá. Então, o testículo. Tem gente que come aquele testículo de boi, né? Eu já comi uma vez, não tinha nada de atípico, assim. Um pedaço de carne, né? Tal, normal. É claro que ele não veio no formato in natura, né? Ele veio picotadinho e assado, né? Certo? Muito bem. Vamos lá. O testículo, então, tá vendo? Ó? Essa estrutura. Para você ter uma ideia, o tamanho dos testículos ele está muito diretamente ligado à produção de espermatozoide, então, de sêmen. Para você ter uma ideia, ó, o chimpanzé, olha só, o ser humano, durante o ato sexual, na ejaculação, ele libera ali uns 3, 4 ml, né, para mais ou para menos, certo? Uma quantidade. Cara, o chimpanzé, que é o animal mais parecido com o ser humano, durante a sua ejaculação, alguns podem liberar até 500 ml, cara, meio litro de sêmen na ejaculação. Tá? Então isso é incrível, né? Certo? Espermatozoide é a célula, tá? Reprodutora. O sêmen é o conjunto da célula mais o líquido onde o espermatozoide está mergulhado. Belezinha? Sêmen é o total, é o conjunto. O espermatozoide é só a célula. Muitos animais dizem que a baleia azul, a ejaculação da baleia azul chega a 50 litros. Mas você pega um animal do tamanho de um maior que uma casa, né? Maior do tamanho de um ônibus, né? Então não fica tão desproporcional assim. O chimpanzé ejacula aí 400, 500 ml. O porco também, né? Esse porco aí, ele ejacula também uma quantidade aí de 500, 600 ml, tá? Então é isso. Evita ficar usando roupa, ainda mais nesse calor que a gente está aqui, que parece o Saara, né? Evita ficar usando roupas extremamente quentes, tá? Você está em casa aí agora, você usa uma roupa mais folgada, tá? Fica no ar-condicionado, ventilador, tá? Ó, lá dentro, então, dos testículos, as células, as espermátides, né? Porque você tem a formação aqui que é o seguinte, ó, espermatogônia, né? Você tem espermatócito 1, espermatócito 2, espermátides, né? Que vieram todos da espermatogônia. Então, o que acontece? Para a espermátide virar um espermatozoide, ela perdeu, né, parte do citoplasma, perdeu praticamente todos os componentes, ficando apenas com o complexo de Golgi, né, que vai se transformar na acrossoma, e as mitocôndrias migraram para a cauda para gerar energia para a locomoção do espermatozoide. Ok? Tá. O epidídimo aqui, ó, essa região onde o espermatozoide, tá, ele fica pronto, armazenado ali por alguns dias, por um determinado período. Tá? Então, o espermatozoide é produzido no testículo e ele fica armazenado ali por uma possível ejaculação. Tá? Aqui, nessa imagem está aparecendo essa espermatocele aqui, que na verdade é uma retenção de espermatozoide, né, que ele forma um pequeno cisto aqui e tal, né? 30% dos homens pode ter uma leve retenção de espermatozoides aqui, mas isso aqui não vem ao caso, isso aqui é com exame médico, tá? É só uma que apareceu na imagem. Então, o epidídimo, ele armazena os espermatozoides maduros que serão eliminados durante o ato sexual, tá? Durante a ejaculação. Tá? Então, esquece isso aqui. Isso aqui é só um cistozinho, né, que pode se manifestar no homem, que pode ter ou não sintoma, que pode ou não gerar algum problema. Só quando gera uma obstrução aqui do local.
que interessa para a gente aqui é a questão do epidídimo. Beleza? Então, é um enovelamento aqui, certo? O epidídimo, então, ele armazena. Então, é assim, por exemplo, durante o ato sexual, né? O casal vai lá, o homem, primeira ejaculação, primeiro ato sexual, segunda ejaculação, terceiro, né? A primeira ejaculação, ela é a mais perigosa. Vamos lá, o cara teve uma relação sexual e durante um período ele foi lá, 1, 2, 3 relações sexuais, né? Naquele ato sexual, 4, 5, sei lá. Depende da idade de cada um. Tá, aí o que acontece? A primeira ejaculação, ela tem uma quantidade de espermatozoides maduros muito maior ali, entendeu? Então, no ato sexual, a primeira ejaculação, ela é a mais perigosa no sentido gravidez. Tá? Então, quem não quer ter um filho, cuidado com a primeira ejaculação, porque a quantidade de espermatozoides maduros ali é maior. Então, vai indo. Primeira ejaculação vai diminuindo, segunda, terceira, até o sêmen ficar ali com uma concentração menor de espermatozoides. Beleza? Tá. Os ductos ou canais deferentes, né, são esses tubinhos que estão conectados, que conectam aqui o epidídimo, né, até praticamente aqui a próstata e a uretra. Entendeu? Então, o espermatozoide é produzido aqui no testículo, certo? Ele leva aí, ele fica aqui semanas aqui dentro. Aí ele joga, aliás, ele é armazenado aqui no epidídimo. Aí, durante o ato sexual, na hora da ejaculação, por estímulos nervosos, né? O clímax do ato sexual por estímulos nervosos e contração muscular involuntária da musculatura lisa, o que acontece? Essa musculatura ele empurra, né, o espermatozoide por esse canal até ele ser, né, o espermatozoide sêmen, é claro, até ser eliminado aqui durante o ato sexual. No caso, a gente conhece como ejaculação. Entendeu? Então, são 2 tubos que conduzem espermatozoides até a uretra. Tá. Canal deferente. Você já ouviu falar de vasectomia? A gente estava falando isso aí na aula passada, né, sobre métodos contraceptivos. Se por acaso eu cortar meus canais deferentes fora. Olha, o canal deferente, quando eu não coloquei esse vídeo, mas se você procurar no YouTube, depois você acha lá, cirurgia de vasectomia, né, no homem. O que vai acontecer? Você vai ver aqui que ele vai abrir o saco escrotal aqui, vai cortar um pedacinho e amarrar aqui, né, o canal deferente, bem aqui no saco escrotal. Tá? Beleza? Então, a pessoa que fez vasectomia, ela ejacula, mas ela ejacula sem espermatozoide, porque os espermatozoides vão ficar presos aqui. A vasectomia, ela influencia na produção de testosterona? Não, porque o testículo, quando ele produz testosterona, cai na corrente sanguínea, pelos vasos sanguíneos que irrigam essa região, então não afeta nada. A única coisa que a vasectomia vai comprometer é a liberação de espermatozoides. Ah, o cara ejacula? Sim, só que sem espermatozoide, beleza? Ah, como é que eu vou ter certeza? Eu não sei. Se a cirurgia foi bem feita, né? Dizem que tem até cirurgia reversível, né? É uma questão de confiar no médico e, né, na sorte, certo? Belezinha? Tá, o ducto ejaculatório, o ejaculador, então, é um canal que está unido aqui aos canais deferentes. Então, o espermatozoide foi produzido aqui, ele é armazenado aqui, ele sobe pelo canal deferente até chegar no ducto ejaculatório que se contrai empurrando, né, o sêmen para fora aqui da uretra. Beleza? Então, o ducto ejaculatório está conectado à uretra. Lembra que eu falei que a uretra, aqui ó, a uretra é um órgão comum tanto do sistema excretor, do sistema urinário, quanto do sistema reprodutor. Tá? No ato sexual, durante o ato sexual, o que acontece? A mecânica aqui é bem interessante. O que acontece? A gente tem a bexiga urinária aqui. Então, o homem, quando está em excitação, quando o pênis está ereto e o ato sexual ligado a prazer e tudo mais, há um bloqueio da bexiga urinária aqui. Entendeu? Então, o homem, durante o ato sexual, ele não vai conseguir
fazer xixi, certo? Ele não vai conseguir urinar. Por quê? Porque o órgão ele se transformou, né, quando o pênis está endurecido, ele está direcionado ao ato sexual. Então ele bloqueia a saída de urina para passar livremente a saída do sêmen. Entendeu? Certo? Então é assim, durante o ato sexual o homem não vai conseguir fazer xixi ali. Certo? Beleza? O ducto ejaculatório, ele sai só o sêmen, tá? Aí quando ele se liga à uretra, né, que a uretra, aí você tem que entender que a uretra tem uma função dupla, tá? O ducto ejaculatório é o que vai conectar a uretra aqui, certo? Ele está no comecinho aqui, ó, nessa região aqui, ok? Belezinha? Tá. Então, por isso que no ato sexual o homem não vai conseguir urinar, fazer xixi, porque ele vai fechar ali a saída ali dos canais da bexiga urinária, ok? É uma medida de segurança, né? Assim, biologicamente falando, né? Você está realizando um ato sexual. Então, você não está realizando um fenômeno de excreção, eliminando restos de líquidos corporais, como a urina. Entendeu? Tá. As vesículas seminais. Então, ó, me perguntaram, o que é o sêmen? O sêmen, ele é espermatozoide mais as secreções produzidas pelas vesículas seminais e pela próstata. Tá? Então, as vesículas seminais, elas vão liberar um líquido, certo? Um líquido aqui, que vai nutrir e proteger os espermatozoides, certo? Todos esses líquidos aqui, eles são líquidos, juntamente com o líquido liberado pela próstata, porque assim, o espermatozoide ele foi eliminado, mas o espermatozoide ele precisa estar num meio, né, num fluido que vai protegê-lo e vai nutri-lo. Então, quando ocorre a ejaculação, o líquido da ejaculação, ele é um líquido, né, com aspecto leitoso, né, tal. O que acontece? Ele vai, eu não vou descrever o sêmen, tá? Isso aí depois você não fica descrevendo o sêmen. Então, o que acontece? Essa, essa característica, então, esse líquido, esse sêmen, como ele é um conjunto de espermatozoides mais os líquidos da vesícula seminar, os líquidos da próstata, ele tem um pH mais alto, tá? Ele tem um pH mais alto. Ele é alcalino, sabe por quê? Porque o interior da vagina é ácido. Se o espermatozoide caísse livremente dentro do canal vaginal, ali, né, do canal uterino, né, sem esses líquidos aqui, o que ia acontecer? Eles iam morrer todos ali pela acidez, não ia sobreviver nenhum. Então, o que acontece? Tanto a próstata quanto as vesículas seminais, elas vão produzir um líquido alcalino, né, básico, assim dizendo, para neutralizar a acidez vaginal, entendeu? Para protegê-lo. Então, por isso que o espermatozoide pode ficar até, dizem alguns autores, até 3 dias dentro ali do útero, da tuba uterina ali, vivo, né? Entendeu? Ele só não fica vivo ali na hora da ejaculação. Ele pode ficar ali um tempinho. Certo? Beleza? Perguntas? Vamos lá. Então, a próstata. Cara, eu vou te falar uma coisa pesada. 1 em cada 8 homens, tá? Isso aí está no Ministério da Saúde, você pode pesquisar, né? Eu já dei palestras, né, para a saúde do homem em empresas, né? Uma vez um médico faltou, né? O cara me ligou de emergência, falou, você quer dar uma palestra aqui sobre a saúde sexual do homem? Eu falei, vamos lá, ué. Eu fui lá, né, no lugar do médico. Não fui exercer a medicina, fui dar uma palestra sobre funcionamento, né, do que eu sabia, né, sobre reprodução humana, como biólogo, ok? Então, a próstata, aí o que eu fiz? Eu estudei antes, né? E vi que na verdade é o seguinte, não é 1 em cada 8, é 8 em cada 50 homens podem ter câncer de próstata, beleza? Então é um número bem elevado. Qual que é o câncer mais comum no homem? De próstata. Como é que eu sei se eu vou ter ou não? Histórico familiar, né? Estilo de vida, certo? E idade avançada, ok? Então, qual que é a função da próstata? Ela é importante? Ela é. Né? Ela vai secretar uma solução leitosa alcalina, né? Facilitar a motilidade do espermatozoide, vai neutralizar, né, a acidez vaginal e faz parte da composição do sêmen. Então a próstata aqui com essas características.
Muito bem. Exame de próstata. Hoje tem, sobre a questão do exame de próstata, né? Eles utilizam, primeiro, dá para fazer, ó, tem 3 formas. Tem essa forma tradicional, tá? Tem a questão do exame de sangue, certo? A questão do PSA, né? Esse PSA é uma concentração, né, ele fala assim, PSA é o antígeno PSA, prostático antígeno específico, tá? PSA, prostático específico antígeno, ou antígeno prostático específico, PSA. Então, existem valores específicos para isso. Então, por exemplo, depois dos 40, 49 anos de idade, aí existem valores lá, 0,2 ml. Então, o homem vai fazendo essa análise. Você pode fazer ultrassom total do abdômen, aí pelo ultrassom ele vai lá e fala, oh, sua próstata tá, né? Mas assim, cara, a pessoa vai ter o sintoma. O que vai acontecer? Na hora de urinar, né, ela vai ter dificuldade, porque aqui, a próstata em condições normal, vista frontal, né, próstata normal, você viu que o canal uretral ele passa aqui por dentro, certo? Essa pessoa aqui, do lado direito, ela é uma pessoa que está com a próstata aumentada, tá? Então, o que ela faz? Ela comprime, né? Ela vai comprimir a uretra. Então, imagina você morrendo de vontade de fazer xixi e não sai. Você vai ao banheiro e fica só gotejando o xixi. Sai pouquinho, 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 pouquinho. Então, em idosos, né? Isso tende a acontecer. Ah, mas a próstata pode aumentar de tamanho e não ser necessariamente um câncer? Sim, simplesmente é um fator de idade ali. Então eu posso descobrir pelo exame do toque, o médico ele vai introduzir um ou dois dedos aqui na região do ânus e reto e vai tocar na próstata. Quando ele tocar aqui, o que acontece? Se tiver inflamado, alguma infecção, alguma coisa do tipo, a pessoa vai sentir dor, entendeu? Certo? Ok? Mas pelo exame de PSA, né, esse antígeno prostático aí, dá para identificar também. Se tiver muito alto o valor, aí significa que alguma coisa está errada com a próstata. Certo? Aí ele precisa entrar com medicação, em alguns casos até cirurgia, né? Beleza? Isso pode afetar a vida sexual da pessoa? Pode. Pode afetar. Mas você pega um idoso lá, normalmente é depois dos 70 anos que começa a agravar a situação, tá? Até do 40, 45, 50, a pessoa, se ela está se cuidando, né, já não gera tanto problema. É igual eu falar assim, ó, câncer de pulmão ou câncer de mama, é muito particular, né? Tem que estar fazendo exame, tem que estar se cuidando, né? Verificando. Você sabia, vou falar uma coisa aqui, você sabia aliás, você já sabia isso. Cara, existe uma nossa cultura aqui, né, machista em algumas regiões, ou seja lá o que for. Você chega para um idoso e fala assim, o senhor vai precisar baixar a calça, né, deitar de bruço na cama aí, né, que eu vou fazer o exame. Na hora que o cara descobre que o exame é introduzir o dedo aqui, né, na região, o cara fala, não, ninguém encosta em mim, eu vou embora. O cara fala, eu prefiro morrer de câncer do que passar por isso. Aí você sabe que, né, certo? O PSA alto, né, não é que ele causa o câncer de próstata. O PSA alto, ele indica que, né, a próstata pode estar inflamada, pode estar infeccionada, ela pode estar alterada, entendeu? O PSA, ele indica isso, não é que ele causa o câncer de próstata. O câncer de próstata pode ser causado por vários outros fatores, até não é causado, né? Ele vai se manifestar por fatores. Ó, vamos esclarecer a questão do câncer aqui. Vamos imaginar o seguinte: você precisa do gatilho, né? Ó, você tem um gene, né? Você tem um gene no seu corpo de câncer de pele. Aí você toma sol todo dia. O que você está fazendo quando você toma sol todo dia sem proteção, aquele sol mais forte, da hora do almoço? Você está dando gatilho, né? Você tem um gene adormecido quietinho ali. Você está dando gatilho. Pô, você fuma 3 maços de cigarro por dia, né? Você tem um gene você tem um histórico e gene de câncer de pulmão, né? Então você está com gatilho. O gatilho é fumar, entendeu? Então, gatilho, qual que é o seu estilo de vida aqui?
Pô, alimentação, não se cuida, alimentação toda desregrada, irregular, fuma, bebe, é sedentário, né? Aí você está dando gatilho para possíveis doenças. Beleza? Você entendeu essa questão da próstata. Vamos lá. Glândulas bulburetrais, então, é, secreta um muco que neutraliza. Ele fala, na verdade é o seguinte, essa glândula bulburetral aqui, que fica na base abaixo da próstata e abaixo na base do pênis, diz que ela libera um líquido incolor que vai limpando a uretra para passagem de espermatozoide. Tá? Então, o homem, durante o ato sexual, ele pode liberar um líquido incolor, né? E esse líquido contém espermatozoides. Então, tem autores já, por exemplo, o Biologia de Campbell, que é um livro de americano, né? Aqui no Brasil a gente usa o Amabis, né? E também o Campbell, né? Que é mais usado em faculdade. No Biologia de Campbell, eu tenho ele aqui, não vou mostrar não depois, tá? Quem quiser, eu tenho ele em PDF, tá? Em versão, a última versão em inglês, ok? É uma Biologia de Campbell, a biologia completa. Ele fala o seguinte, que às vezes, nessa secreção durante a excitação, então assim, o cara está excitado, mas ele não ejaculou, pode escapar espermatozoide. Então, falando de novo na linguagem popular aí, imagina um casal que vai brincar, não, vamos brincar só um pouquinho, né, tal, vamos só, coloca um pouquinho, eu não vou ejacular, tá, cuidado, pode escapar espermatozoide aí. Esse negócio de brincar só um pouquinho é perigoso. Então, às vezes, pode escapar aqui, né? Esse líquido que vai limpar e lubrificar o canal da uretra pode, às vezes, conter espermatozoide. Escapar uma maledeta aqui, ó. Escapa um espermatozoide aqui, ó. Já era. Você sabe que um espermatozoide só, né, é necessário para a gravidez. Beleza? Tá. E os hormônios masculinos, o LH, você já viu na aula passada, né? Que estimula as células intersticiais a produzir testosterona, e o FSH, né, a espermatogênese. A testosterona ela vai determinar as características sexuais secundárias masculinas, que é aumento da massa muscular, timbre vocal e desenvolvimento de pelos pelo corpo. Ok? Belezinha? Então, as características sexuais secundárias masculinas, que se a mulher tomar testosterona em excesso também, ela vai ficar com a voz grossa, ela vai falar, e aí, galera? Beleza, né? Vai ficar muito musculosa e pode nascer pelos pelo corpo aí. Inclusive a hipertrofia do clitóris. Né? O clitóris pode crescer mais que o normal. Ok? Tá. Vamos falar de reprodução feminina. Órgão copulador feminino. O órgão copulador... Ah, alguma pergunta aí, gente? Tranquilo? Eu não sei como que é a questão dessa... da questão cultural hoje, né? Como que... Deixa eu retomar aqui. Tá? Então, sistema reprodutor feminino. Bom, o canal vaginal, ele é essa região aqui, ó, tá? Por onde ocorre o ato sexual, a cópula, né? E entrada de espermatozoide ou possível saída do bebê na hora do parto. Ok? Então, aqui é toda a anatomia, né? O ovário e assim por diante. O útero é um órgão muscular, ok? O útero é um órgão muscular e oco, tá? Que vai sofrer dentro do útero, tem todo o desenvolvimento embrionário durante as 40 semanas, né, de gravidez. A membrana interna do útero é chamada endométrio, né, e o músculo do útero é chamado miométrio, musculatura lisa involuntária. Então, por isso que essa questão da disminorreia é a contração involuntária, né? É a contração involuntária do útero, então é a cólica, por isso que a mulher sente dor, né? Algumas meninas chegam a chorar de dor, né? Que é uma cólica muito forte na região abdominal, né? Que é a disminorreia. E é pelo miométrio, que é a musculatura do útero, ok? Bom, mais uma imagem do Frank Netter, Atlas de Anatomia Humana, aqui mais um desenho. Essa aqui é toda a estrutura do útero, tá? Então, o que você tem que saber? Que a tuba uterina, antigamente chamava trompa de falópio, né? A tuba uterina é esse canal, certo? A gente tem o útero é mais ou menos o tamanho de uma pera, né?
que fica assim uns 4 dedos abaixo do umbigo, né? Certo? Uns 4, 5 dedos ali abaixo do umbigo. Ele tem o tamanho de uma pera invertida ali aproximadamente. Ele tem aqui os ovários, certo? Os ovários, que lembra que a gente estudou na aula passada, o ciclo ovariano, né? Você vê que a tubuterina, né, o infundíbulo aqui, ó, infundíbulo, que é essa região de abertura da tubuterina, ele vai coletar o possível óvulo que sair aqui, certo? Então, esse é outro, que é a anatomia dele. Você não precisa memorizar toda essa quantidade de nome, não. Né? Você precisa conhecer a tubuterina. Ó, eu vou grifar o que você tem que saber. O que é tubuterina, certo? O que é ovário, corpo lúteo, né? É bom você saber, ok? E, é claro, né? Essas fibras aqui, porque essas fibras, o que é? Imagina que ela vai se deslocar, né? Quando o óvulo está saindo, ela se direciona para cá para capturar o óvulo, entendeu? Ela se movimenta aqui. E naquela cirurgia de ligadura das tubas uterinas, ele corta, né, a tuba uterina aqui, certo? Isso só deve ser feito quando a mulher já tem um número X de filhos, se eu não me engano, 2 filhos e no mínimo, se eu não me engano, 25 anos de idade, ou seja lá o que for. Tá? Uma lei. Então, olha lá. Ó. Isso você tem que saber. Né? O canal vaginal, né? O colo do útero, o ovário, tá? O endométrio, que é essa membrana interna. Então, quando a mulher menstrua, isso aqui descama, tá? Então, tem o sangramento do endométrio. Ok? Tá. Então, as tubas uterinas é o local onde vai ocorrer a fecundação, né? Onde o óvulo vai se deslocar aqui dentro, certo? Gravidez ectópica, ela... Opa, desculpa. A gravidez ectópica é quando a gravidez ocorre fora do útero ou possivelmente dentro da tuba uterina. Tá? Então, ele conduz o embrião, né, da tuba uterina para o interior do útero ali. Tá vendo? Isso aqui é uma imagem real de um útero. Tá? Beleza? Então, ali, ó. O óvulo, você vê que as fímbrias, elas vêm aqui, elas coletam o ovócito 2, né? Esse ovócito 2 ele é fecundado, se transforma em óvulo, aí ele começa as divisões, né? Até chegar na parede interna do útero e formar a tuba uterina. Beleza? Muito bem. Os ovários, responsável a implantação do embrião na parede do útero, chama nidação, tá? E a fecundação ocorre na tuba uterina, não vai esquecer. Belezinha? Tá, muito bem. Os ovários são responsáveis pela formação de óvulos e pela produção de hormônios estrógenos e progesterona. Tá vendo? Então você tem aqui o processo do folículo ovariano. Quando o óvulo vai amadurecendo, você tem um aumento desses hormônios, FSH e LH, né, que são no 14º dia. Aqui na ovulação, né, você tem um pico de LH, pico de FSH, você tem um pico desses hormônios. E aí o corpo amarelo vai liberar mais progesterona, né, para formar o endométrio. Então aqui é como se fosse cicatrização, né, do local do folículo ovariano. Ok? Beleza? Tá. Vamos lá. E os hormônios sexuais femininos, FSH e LH, né, folículo estimulante, luteinizante, eu havia falado disso aqui na aula anterior. Ok? Já expliquei tudo isso. Aqui, ó, essa imagem ela é bacana, que ela mostra o processo de ovulação. Dá uma olhada aqui. Então, como que é o processo de ovulação? Então, nesse processo de ovulação, o que a gente vê? Olha lá, o ovário vai liberar o óvulo maduro, né? Olha lá, vários folículos ovarianos, tá vendo? Olha lá. Aqui dentro tem um ovócito imaturo, né? Tá vendo? E aqui, ó, os folículos vão amadurecendo, tá? Liberando os estrógenos, os hormônios sexuais, para formar a parede do útero, ok? Aí o que acontece?
A maioria dos folículos ovarianos aqui degenera, só que tem um que vai aumentando. Esse um é o que vai ser liberado, né? Ele vai ser liberado no 14º dia de ovulação. Tá vendo? Aí você tem a hipófise, né? A adenohipófise que vai liberar FSH-LH, para lá no 14º dia ele liberar, ó, no 14º, esse é o 14º dia, ó, a ovulação. O folículo ovariano, ele está amadurecendo aqui, tá vendo? O folículo ovariano está amadurecendo. Aí vem a tuba uterina com as fímbrias e coleta, né? Ele atrai a tuba uterina, ó, e coleta aqui, e coleta o ovário. E coleta o ovócito, né? Olha lá, ó. O ovócito saindo, sendo coletado pela tuba uterina, tá vendo? Olha lá, ó. É como se fosse um aspirador de pó, né? Ele vem e puxa, né? Uma sucção. Ele puxa o ovócito 2. Aí dentro do útero, dentro da tuba uterina, é toda ciliada, né? E aí ela vai empurrando o ovócito 2 lá na direção do útero. Bacana, né? Lembrando que o ovócito 2 ele pode ficar até 24 horas vivo ali, na parede uterina. Ok? Beleza? Então, fechou. Alguma pergunta aí, gente? Vou encerrar aqui, porque senão vai dar o... Deixa eu mandar para vocês esse slide agora aqui, tá? Espera aí. Deixa eu subir ele para vocês aqui. Só um segundinho.